Bom, vamos que vamos, né? Para começo de conversa, né? Qual que é o significado de HTTP? Eu não lembro, né? Hypertext Transfer Protocol. Então, protocolo. O que é um protocolo para começo de conversa, né? Protocolo é meio que como se fosse um acordo de como as coisas funcionam. Então, tipo assim, o HTTP foi inventado por um conjunto de pessoas, cientistas da computação, né, ou engenheiros eletricistas, depende aí da época, né? Não sei falar, mas geralmente tudo que envolve computação é um dos dois, né? Começou com engenheiros eletricistas e depois cientistas da computação, mas enfim, né? Esse grupo de pessoas chegou num acordo de como que ia fazer para transmitir textos, né, na internet através de navegadores. E aí chegaram com HTTP. Tem o HTTP 1, depois eles fizeram o 1.1, tem o 2, tem o 3, mas no final das contas o que importa de verdade é o 1.1. O 2 e o 3 têm algumas vantagens, mas eles ainda não decolaram. Então, o mundo inteiro funciona em cima de HTTP 1.1. O HTTP funciona dessa forma aqui, basicamente, né, igual nessa imagem, né? A gente tem um client, né? Então, por exemplo, um web browser. O que é um web browser? Um navegador, né? Só que um client, um cliente, uma interface, um front-end, né? Uma UI, isso é tudo sinônimo, né? Client, front-end, interface, UI, né? E pode ser outras coisas também. Então, o que mais pode ser um client HTTP? Pode sim ser o Thunder Client, né? Então, essa extensãozinha aqui do VS Code é um client HTTP, né? O que mais pode ser um client? Você pode ter um aplicativo que faça requisições HTTP. A ideia do client é o quê? É uma máquina, né, um sistema que envia pedidos de mensagem. Então agora a gente tem aqui, ó, esse quadrado de cima, que tá com resolução horrível, né? Mas é uma request message, não é uma mensagem de requisição. Então, eu estou fazendo a requisição para alguém, né? Um servidor HTTP, né? Está escrito aqui HTTP server. Pode ser aqui falado como, né, web server também, né? Mas vamos focar nessa ideia de servidor HTTP. E o que pode ser servidores HTTP, né? Várias coisas. Mas basicamente é o famoso back-end, né? Então, nesse contexto aqui, back-end é um sinônimo aqui para HTTP server. HTTP é só um deles, então são vários protocolos. Sim, protocolos é o TCP, né? É o IP, protocolo SMTP, protocolo SSH e tem o protocolo HTTP. Então, por exemplo, o HTTP funciona em cima do protocolo TCP. Provavelmente você já ouviu falar aí do protocolo TCP, né? Ah, tá até escrito aqui, ó. HTTP sobre o TCP/IP. Então, o TCP/IP, só para uma coisa rasa assim, é um protocolo que vai ditar como que pacotes de comunicação em rede são feitos, né? Então, é a mesma ideia de mandar uma mensagem e obter uma resposta. Só que o TCP, ele não tem um foco de ser... Não foi criado para ser os navegadores que iriam usar eles, né? Todos são textos. Nesses casos aqui sim, né? Só que você pode ter, por exemplo, protocolos que vai ser binário, né? Você pode tranquilamente criar um protocolo que vai ser tudo binário, enquanto esses aqui bom, no final das contas eles transmitem binário também, né? Mas ele é uma abstração de texto. O mais importante ali para você consegue literalmente abrir a mensagem e ler os textos, né? Agora, dependendo se for um protocolo binário, você talvez abra ele e ele não faça sentido nenhum. Você já tentou abrir um arquivo pelo bloco de notas? Fica tudo zoado, né? Uns caracteres esquisitos, né? Aquilo lá é um binário, né?
Então, um protocolo binário você não conseguiria ler. Agora, o protocolo HTTP, por exemplo, você consegue ler. Tem até aqui na próxima imagem e outras aqui também, né? Tá até alguns elementos deles. A gente pode até procurar um pacote em si, né? Mas vamos continuar aqui. Então, assim, um client envia uma pergunta e o servidor envia uma resposta, né? Simples. Então, não tem, no protocolo HTTP, não tem a possibilidade de um servidor enviar diretamente para o cliente alguma informação. Então, o protocolo HTTP é uma comunicação que você precisa pedir os dados. É um protocolo que o cliente sempre inicia a conversa, certo? O server nunca faz não envia, né, por conta própria dentro do HTTP. Quero dizer, eles são JSON, tipo chave, valor. Então, nesse caso não importa, né? O HTTP pode transferir dados em outros formatos, sim, né? Bom, e então, o próximo passo é entender quais são os componentes disso, né? De forma principal, é o método, o path e os headers, né? Ele no pacote, né? Se você abrir o pacote em si, você vê lá que tem a versão do protocolo. Como eu disse, a mais importante é a 1.1, né? Só que, enfim, o protocolo não fica mudando, então você não precisa se preocupar com isso, não, né? Você vai preocupar com isso aqui se você tem uma demanda muito específica, mas, enfim, não vou nem entrar nesse assunto. Mas método, né? O que é um método? São verbos. Get, de pegar, né? Post, de postar, put, de colocar, delete, de deletar. São ações que você pode fazer, certo? Então, quando criaram os navegadores, pensaram que essas seriam as operações comuns que eu gostaria de fazer dentro de um site, né? E realmente eles tinham razão, né? E o path seria como se fosse um caminho, como se fosse uma pasta, certo? Como se fosse uma pasta. No nosso computador, a gente não tem o caminho de uma pasta, né? A gente vê aqui em cima, a gente vê o caminho de uma pasta, por exemplo, essa pasta do Python aqui, né? E os headers? O que são os headers? São cabeçalhos. Isso aqui são informações sobre esse pedido de informações. O que vai nos headers, né? Qual que é o idioma? Então aqui no idioma, por exemplo, está aqui né, ele quer em francês. Ele vai falar que eu quero em JSON. Ele no headers talvez ele vai colocar informações de credenciais, né? Talvez você esteja indo no lugar que os dados são confidenciais, então você tem que inserir uma senha, né? Enfim, tem vários tipos de headers para várias finalidades. Não é o intuito também falar agora. E no final das contas, né? Como você pode ver aqui num esqueminha aqui, né? Imagina que isso aqui é uma página web. No final das contas, um site é um conjunto de várias requisições HTTP, certo? Então tem aí o get index HTML, geralmente né, o principal, tipo algum com JWT, perfeito, né? Você pode colocar o JWT no cabeçalho para você autenticar aquela sua requisição. Mas basicamente eu vou entrar ali num site, o get index HTML, né? Quando eu coloco assim google.com e dou enter, o meu navegador está fazendo assim, get google.com. Então isso é uma requisição HTTP também, apertar enter aqui, né? E aí depois que ele baixou esse arquivo HTML, o meu navegador vai processar e vai ver que tem mais coisas dentro que ele precisa baixar. O quê? Um arquivo CSS, um arquivo de imagem, né? Um arquivo de vídeo, outro arquivo de imagem. E ele vai fazer o quê?
vai pedir essas coisas através do quê? De requisições HTTP também, certo? Então, eu entrar dentro de uma página vai fazer com que várias requisições HTTP sejam feitas para que eu consiga ver tudo e entender tudo que tem naquela página, certo? Então, eu entrei aqui no HTML, porque eu tenho que exibir uma imagem, tem um vídeo, tem outra imagem, tem alguma coisa aqui do estilo. Então, eu fiz ali. Tanto é que, vamos aqui no exemplo do Google, né? Se eu abrir aqui o meu DevTools, na parte aqui de rede, né? E entrar aqui em google.com. Vai aparecer aqui para mim? Não apareceu nada? Ah, eu tô com um filtro aqui, né? Deixa eu limpar e fazer tudo de novo. Eu estava filtrando. Vamos fechar isso aqui. Google.com. É que ele já entrou direto pelo Google.com, né? Mas, bom, então pode ver que a primeira coisa que veio aqui é uma requisição que, na verdade, né? Ele me retornou aqui um código 301. Vamos falar daqui um pouco sobre os códigos de status, né? E o que fez esse 301? Ele me jogou para um outro lugar, que aí sim ele me retornou aqui um arquivo, né? Um arquivo HTML. E aí o que aconteceu depois? Esse arquivo HTML fez com que acontecesse várias coisas no meu navegador, né? Ele baixou esse arquivo aqui, esse daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Foi baixando coisas novas aqui, né? Então tudo isso aqui são requisições HTTP, certo? Você pode ver que requisições HTTP, elas podem trafegar tudo. Ela pode trafegar o HTML, o JSON que foi comentado, pode trafegar imagens, vídeos, tudo. Bom, não vou falar tudo, né? Uma quantidade muito grande de coisas diferentes, né? Várias coisas diferentes que vão permitir com que eu tenha um site bonito, igual esse do Google, certo? Malware, exatamente, pode transmitir malware. Salve, salve, boa noite, Baginho. Então, vamos lá. Então, temos aqui esses elementos principais aqui da pergunta, né? Então, eu perguntei aqui, ó, pega tal coisa no endereço tal, né? Só que eu poderia falar também, posta tal coisa no endereço tal, né? Vamos continuar aqui. Então, aqui são essas coisas, né? Igual eu comentei. Uma página, então, um conjunto de várias requisições HTTP, certo? Então, temos aqui, ó, verbos HTTP. Vamos procurar assim, né? Vamos olhar pelo CRUD, né? Que é o assunto lá. Então, o CRUD, ele me permite fazer esses verbos aqui, né? O post, o get, o put e o delete, né? Isso aqui já é como se fosse um outro tipo de protocolo, né? Protocolo aí REST. Basicamente, ele fala que quando eu faço um post nesse tipo de endereço aqui, ou quando eu faço um get no endereço de resource, mas que também tenha um ID, né? Significa aqui que é um get single entity, né? Então isso aqui é como se fosse um pequeno protocolo também, né? Isso aqui é o CRUD, falando assim, olha, é desse jeito aqui que eu funciono, certo? Então você precisa interpretar isso daqui para você poder criar uma aplicação que vai usar o CRUD. Sim, isso tem na trilha de front, né? Estado representacional. Uma página com uma logo, um input, text e todo mundo conhece. O Google e o Google é uma referência mesmo, né? Que assim, a gente olha e fala assim, nossa, não tem nada aqui, né? Até eu faria melhor. Até eu faria isso aqui. Mas isso aqui, cada centímetro disso aqui é muito bem pensado. Enfim. Vamos lá. Agora, outra coisa que é preciso entender é os status code, né? Vamos ver uma imagem bacana aqui. Esse aqui, né? Então a gente tem aqui, o verbo,
né, o método, a gente tem o endereço, a gente tem os cabeçalhos, né, só que a gente tem o status code, e isso também é muito importante. O que é o status code? Quando o meu cliente envia uma resposta para o meu server, o server ele poderia colocar dentro da resposta da mensagem, tipo assim, ok, deu tudo certo. Ou então, deu tudo errado, né? Mas, para facilitar isso, foi criado, então, questão de protocolo. Alguém falou assim, 200 é porque deu tudo certo. Por que 200? Alguém escolheu, né? Alguém decidiu que era assim e simplesmente é assim. Então, essa é a questão do protocolo, né? Falaram que é assim, então a gente usa até hoje. Então, a gente tem aqui, basicamente, 4 categorias de status code. Você pode ver aqui que cada um tem uma cor diferente. Então, basicamente, aí temos a categoria 200, a categoria 300, a categoria 400 e a categoria 500. Você não precisa exatamente decorar cada um dos status codes. Muito pelo contrário, né? Saber os principais já é o suficiente, né? E saber as categorias é interessante também, né? Então, o 200, a categoria 200, tem aqui o 200, que é disparado o mais comum, né? Praticamente toda a internet aqui funciona em cima de 200, né? Só que na categoria de 200 tem alguns outros, tem o 201, só que não é tão usado assim. Então, saiba que quando você vê aqui 200 é porque deu certo, né? Então, a categoria do 300 é redirecionamento. Então, você certamente já entrou numa página e ela te mandou para um outro lugar. Então, com certeza, ela teve aí algum tipo de código 300, né? Tem algumas diferenças aqui de redirecionamento, mas eu também não me preocuparei muito com isso não, beleza? Aí temos aqui a categoria dos 400, que são erros do cliente. Então, o que é o erro do cliente, né? Então, isso aqui é um erro que pode ter várias coisas, né? Você certamente já teve um erro 404, not found, né? Quer dizer o seguinte, o caminho que você colocou aqui não existe, né? Você me passou aqui um path inválido. Então, se eu passo um path inválido, eu vou receber um 404, né? 401, não autorizado, então eu preciso de uma senha, né? 403, às vezes você me deu uma senha, mas é só o admin que pode acessar esse tipo de coisa, né? Você está proibido, né? 405, olha, você me passou um post, né? Mas não pode aí, você não pode me passar um post, né? Então é um método que não foi permitido. Então, basicamente, tudo que for aqui da classe 400 quer dizer o quê? O cliente fez alguma coisa errada, certo? Então, se o pacote, você vê um pacote aí, deu algum tipo de erro 400, significa que o front-end enviou um pacote que tem aí algum tipo de problema. Seja um header, seja o caminho, o verbo, alguma coisa deu errado ali, né? E por fim, temos aqui os erros 500, que talvez você já tenha visto aí também, né? Um bad gateway, service unavailable, né? Então, e o que é isso daqui, né? É um erro no servidor. O back-end deu ruim, certo? A faixa 100 é de informação, por isso o 200 vem com as confirmações. Isso, só que aí, enfim, né? Para continuar sendo didático aqui, não se importe com a faixa 100, não. Beleza? Então, basicamente é entender isso aqui. 200 deu tudo certo. 300, né? Vamos em outro lugar, né? 400, você fez alguma coisa errada. Então, erro 500, eu fiz alguma coisa errada, né? Não significa, por exemplo, que quando o server dá um erro, não significa que o cliente também esteja tudo certo, né? Ele está falando, ó, eu dei um erro aqui e eu não sei se
foi você, se foi eu, mas eu acho que foi eu, beleza? Enfim, já estou aqui complicando demais. Vamos para o próximo passo aqui da conversa, né? Agora vamos no CRUD. Então, o que é o CRUD então, né? CRUD é uma aplicação. Alguém em algum momento criou isso daqui. O CRUD, ele me entrega aqui um endereço, certo? Então, por exemplo, se a gente tem aqui o path, certo? O CRUD está dando um path para a gente, né? Ele está falando, ó, esse path aqui é a base do que você pode usar. Com esse path, você pode fazer essas coisas aqui, né? Literalmente o que eu falei de improviso é o que eles falam aqui. Aqui é o que você pode fazer, né? Então, usando esse endereço aqui, mais essa tabela aqui, que de certa forma, entre aspas, eu vou chamar como se fosse um protocolo, né? Eu vou fazer aqui uma interação. Vamos então fazer uma interação, né? Vamos pegar ele aqui, esse aqui é meu endereço. Vamos para o... Deixa eu fechar isso aqui. Vou deletar isso aqui também, essas coisas, né? Não tem nada aqui. Vamos criar então uma nova requisição. Então, Thunder Client é uma extensão do VS Code, tem que instalar ela, né? Thunder Client. Mas tem aqui também outras, né? Não é exclusivo. Isso aqui que eu vou falar é parecido com praticamente todas as outras coisas, como por exemplo, Echo API for VS Code. Eu na verdade eu estou usando esse carinha aqui, né? Eu acho aqui que essa corujinha é mais bonita do que o raio aqui do Thunder Client, né? Mentira, não é por isso. É porque ele não está deixando o Thunder Client não roda no WSL. Eles querem que eu assine, né? Eles querem que eu assino. O Echo API é de graça, né? Vamos instalar ele aqui. Postman. Então, Postman é muito famoso, né? Então, é um sistema aí também que você vai usar que ele faz, vamos falar assim, que praticamente é a mesma coisa, né? Então, ele é um client para interagir em um serviço back-end, né? Por HTTP. Mas também eu falei assim, né? O navegador, ele se comunica com HTTP client. Ele é um HTTP client, né? Ele se comunica com os servidores. Então, por que eu não vou... Por que eu preciso do Thunder Client, né? Vamos começar aqui, ó. Por que eu usar o Thunder Client e não simplesmente o navegador, né? Porque se eu faço assim, colo o link do Thunder Client direto aqui no meu navegador, ele vai me mostrar alguma coisa, ó. O que ele fez aqui? Ele fez uma requisição HTTP GET. Ó, a gente pode ver aqui tudo aqui, né? Ele fez a requisição, usou o método GET, o servidor me retornou 200. E aí você pode ver aqui o resto do cabeçalho, né? Mas o que me importa é essas coisas aqui, né? É o endereço, o verbo e o código, beleza? Porém, como é que eu faço um post aqui dentro do navegador, né? Pois é, né? Essa aqui é a pergunta. O navegador, ele não tem as funcionalidades completas para a gente mexer. Então, eu só consigo fazer o GET, certo? Eu, com aqui minha barra de endereço, tudo que eu colar aqui, tudo que eu acessar, todos os sites que eu acessar, é um GET, né? Como se eu tivesse falando GET e tal coisa. Então, não tem como eu fazer um teste, uma coisa mais completa. Então, como que eu faria um post? Eu teria que usar o JavaScript, né? Se eu, por exemplo, fazer pelo console, eu poderia fazer isso, né? Criar aqui fazer essa requisição, né? Porém, não é prático, né? Vamos aqui continuar aqui da forma mais prática, né? Então, Echo API, ou então o Thunder Client, né? Aqui, ó, nova requisição.
não vou poder usar o Thunderclient mesmo. Ó, ele tá falando aqui na mensagem, minha cabeça tá na frente, né? Mas falando assim, ó, você excedeu o limite permitido na versão gratuita, né? Pague, dê-me dinheiro, beleza, né? Salve, salve, boa noite, André. O que você acha do WordPress? O Baginho comentou, é um ótimo CMS, né? Eu acho que é um produto bom. Já usei um pouco. E tem muito mercado para você fazer freela, certo? Muita gente aí pegou, adotou o WordPress para fazer o site, para fazer o negócio deles, fuçou e construiu um negócio de sucesso em cima disso. E chega aqui hoje, para ele vale mais a pena administrar o negócio dele do que ficar entendendo como é que ele vai fazer as melhorias no site dele. Então, tem muita oportunidade para você ser contratado por esse tipo de pessoa, né? Eu compreendo até colocar o método fetch no script, mas tudo misturado no código. Beleza. É a mesma coisa, né? Você pode aqui usar o console para rodar qualquer tipo de coisa JavaScript aqui dentro. Você pode tranquilamente fazer requisições aqui dentro do console. Mas vamos voltar aqui, ó. Eu vou ter que explicar pelo Echo API. Mas é mais ou menos a mesma coisa. No Thunderclient, no Postman, no Insomnia, né? Tem vários e vários outros programas aí. Mas vamos aqui. Então vamos colocar aqui uma nova requisição, né? E aí eu tenho aqui as minhas opções, ó. Enter URL. Então esse aqui é o meu path, né? No esqueminha aqui da imagem é o path. Aqui é o método, né? Então temos aqui alguns métodos a mais do que eu falei, né? Mas não se preocupe muito com eles, não. Os importantes aqui, 99,9999% das vezes você vai usar ou post, ou get, ou put, ou delete, certo? O patch, talvez, né? Mas ainda assim eu não vejo ele sendo muito usado, não. Post, get, put, delete. Post, get, put, delete. Post, get, put, delete. Decore post, get, put, delete. Post, get, put, delete. Vamos lá, vamos começar pelo get, então. Eu vou colocar aqui o link do CRUD. Aqui eu tenho algumas coisas. Eu posso colocar um cabeçalho que eu quiser, né? Você viu aqui, quando eu fiz a requisição pelo navegador, ele me colocou um punhado de coisas no meu cabeçalho, né? Você pode ver aqui, ó, request headers. Então, isso aqui é tudo coisa que o navegador põe no cabeçalho HTTP para mim sem nem precisar pedir, né? O que significa essas coisas todas? Não é aqui o propósito disso. Você pode procurar no Google aí, né? IA, tudo isso aí vai te explicar. E esses aqui são os cabeçalhos que o CRUD me respondeu. Então, o back-end lá do CRUD colocou esses cabeçalhos aqui na minha resposta, beleza? Então eu poderia colocar um cabeçalho aqui na minha pergunta. Aí temos aqui os parâmetros, né? Então o que seriam parâmetros? São coisas que vão colocar... Depois eu falo dos parâmetros, né? Vamos enviar aqui, send. E eu acho que tem como salvar aqui também, né? A create new request. Tem como salvar aqui. Save, né? Ó, botãozinho de save. Então, salvei aqui, eu posso renomear, né? Listar tudo. Então, esse aqui basicamente é listar tudo. Então, o que eu fiz aqui? Dentro da tabela do CRUD. Na verdade, eu não fiz nenhum dessas, né? Porque eu fui na raiz, eu não coloquei resource nenhum. Aqui, a minha pergunta aqui do CRUD me retornou pessoa, né? Ele não está explicando lá, mas eu sei que por que isso aconteceu. Porque em um outro momento aí eu estava usando a API deles, né? E eu usei aqui para cadastrar um pessoa no final, né? Então, pessoa. Mandei a requisição. Deixa eu salvar tudo de novo, né? Endpoint has expired. Olha que beleza, hein? Deu errado. Vamos abrir aqui uma aba nome, porque o CRUD ele também tem um máximo de requisições. Tá, peguei aqui um novo endereço.
Vamos usar esse novo endereço então. Então eu joguei de novo, sem nenhum resource, não respondeu nada. Vou colocar aqui o pessoa, né? Também não respondeu nada. Por quê? Porque não tem nada cadastrado lá, né? Que um pouco vamos cadastrar. Então, o que eu fiz lá? Eu fiz isso daqui. Eu fiz uma leitura, né, no resource. Então, get all entities from the resource. O que é? Entidades de um recurso, né? O que é o recurso? Eu nomeei pessoa, né? Só que eu poderia colocar qualquer coisa que eu quisesse aqui, né? Por exemplo, a abobrinha. Então, retornou vazio, porque não tem nada cadastrado dentro do abobrinha, né? Então, listar tudo abobrinha. A pessoa aqui no caso, né? Abobrinha. Vamos duplicar aqui. Eu vou renomear, então... listar tudo pessoa. Né? Pessoa. Salvar. Agora vamos criar uma outra requisição, então. Certo? Vamos criar... onde que eu crio aqui, né? Acho que é aqui, né? Eu vou clicar de novo, aí ele abre uma nova aba do VS Code, né? Então agora eu tenho um post. Vamos enviar dados então no /pessoa, certo? E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso mandar um conteúdo, né, no corpo, o body, certo? Então o body aqui eu vou poder colocar qualquer coisa que eu quiser. Né? Aqui ele já me dá algumas opções, né? Nada, um form data, um URL encoded, um binário e cru, né? Raw é tipo, né? Vamos escolher o raw. Você pode aí dar uma pesquisada sobre o que significa o form data, o URL encoded. O binário eu acho que é simples de entender, né? Mas enfim. E ele me dá aqui algumas possibilidades de texto aqui, JSON, XML, JavaScript, texto, né, HTML. Vamos colocar aqui um JSON. Pessoa, né? Então vamos colocar um nome. Um nome, vamos pôr Edson, né? Edson Romeu. E vamos enviar o Romeu. Então, o back-end me respondeu isso aqui. Um JSON com o nome Edson Romeu e um ID. Um ID, esse ID é importante. De onde surgiu esse ID? O CRUD criou. Aleatoriamente ele criou esse ID lá. E agora, sempre que eu falar sobre esse ID aqui, eu estou dizendo algo sobre o Edson Romeu. Certo? Então, vamos aqui para o próximo passo. Vamos salvar, né? Vamos colocar aqui, ó. Criar pessoa. Se eu criei uma pessoa, então quer dizer que quando eu listar tudo de pessoa, vai ter lá o Edson, né? Então, vamos aqui, send de novo, né? Vamos enviar a requisição novamente. Bom, coloquei o endereço errado aqui, né? O gato dando trabalho. Pessoa, salvar, enviar. Eu salvei com o endereço anterior que tinha inspirado, né? Bom, enviei aqui pessoa. Então, o que ele me retornou? Me retornou um array aqui de pessoas, né? Então, o que eu fiz? Então, vamos aqui voltar.
eu fiz essa requisição aqui, né, no pessoa. Então, resource é o quê, né? Isso aqui é como se fosse uma variável, né? Quer dizer que o CRUD está falando assim, use o nome que você quiser, né? Se você envia aqui, faz um post no pessoa, quando você fizer um get também no pessoa, você vai ter uma lista de todas as pessoas cadastradas, certo? Então vamos criar mais uma pessoa, né? Vamos criar aqui, ó, Almir Bispo, enviar. Foi. Agora listar pessoa. Enviar de novo. Então temos aqui os dois. Então aqui tem lista todo mundo que eu cadastrei. E óbvio, se eu mandar listar no abobrinha, o que vai ter no abobrinha? Vai ter um array vazio, né? Eu não tenho nada lá. Então um array vazio. Então o meu pessoa tem os dados da pessoa que eu fiz no post. E o listar abobrinha não tem nada, né? Beleza, vamos continuando aí. Então temos aqui outras opções, né? Eu posso pegar uma única entidade, né? Em vez de eu listar todo mundo, eu quero listar só o Edson Romeu, né? Vamos aqui fazer vamos duplicar. Cópia, né? Em vez de ser o cópia, eu vou pôr assim, detalhar pessoa, né? E aí, basicamente aqui, ó, recurso. Depois do recurso, eu venho aqui, ponho um barra, e aí eu ponho o ID, né? O ID que foi gerado lá para mim. Então, vocês podem ver aqui que na linha aqui do getSingleEntity, a gente tem uma segunda variável, né? Que é o ID. Então, é isso aqui, né? É o endereço do CRUD barra a pessoa, barra o ID dela. Então agora eu vou pegar a informação só do Edson Romeu. Se esse outro get aqui não tem o ID na frente, então ele pega todo mundo. Esse aqui, como tem o ID, ele pega só a informação do Romeu. Beleza? Então esse é o get passando o ID. E aí eu posso fazer o que, né? Posso fazer aqui um put. O que é o put? É alterar, né? Vamos criar aqui uma outra. Vamos fazer aqui, ó. Agora um put, né? No CRUD, no barra pessoa, barra o ID do Romeu, certo? Só que aí eu passo um corpo também, né? Porque você pode ver que pelo get a gente não está passando corpo nenhum, o corpo fica vazio, né? Só que o post você passa um corpo e o put você também vai passar a pessoa, né? Deixa eu salvar aqui esse aqui. Renomear, vamos pôr assim, alterar pessoa. Então você pode ver aqui pelo esquema que o put aqui para alterar a pessoa é semelhante ao get, né? É o barra pessoa, barra o ID. O gato chega esse horário e dá muito trabalho. Então, alterar pessoa. Agora eu passo um body, né? De novo, passar um JSON aqui, né? E eu posso colocar aqui novas informações ou alterar as informações. Name. Eu vou alterar aqui, ó, Edson Romeu Maier, né? E aqui eu posso colocar outra coisa, né? Tipo assim, vamos falar. Ixi, deu um branco agora, né? O que eu vou colocar mais de informação do Romeu? Estudante. Vou colocar um true, né? Vamos aqui enviar. Então eu alterei as informações aqui do Romeu. Eu coloquei o endereço errado de novo, gente do céu.
Ó, detalhar pessoa, deixa eu copiar isso aqui. O endereço é parecido. Ó, o endereço do detalhar pessoa e o endereço do put é o mesmo. O que muda aqui? É o verbo. Um é get, outro é put. Vamos lá, agora foi. Então deu aqui, ó, status 200. Então eu sei que deu certo. Então se eu listo todas as pessoas de novo, vai mostrar os dados alterados, né? Então tem aqui, ó, apareceu o estudante aqui e o dado alterado, né? E finalmente, né, última requisição importante aí é o delete, né? Se eu crio, eu também posso deletar, né? E como que é o endpoint aqui? É o mesmo, né? O path, o caminho, a rota, são sinônimos, né? Path, caminho, rota, endpoint. Vamos lá. Então, o delete é simples, você não tem que passar corpo nenhum, não tem nada, né? Só enviar o delete. Então, agora estou removendo o Romeu da lista aqui, né? Então, listar todas as pessoas, agora vai ter só Almir Bispo. E, obviamente, se eu mandar detalhar... Ó, Almir Bispo. Se eu mandar detalhar aqui o Romeu, ele vai dar um erro, né? Qual erro? O 404. Não encontrado, olha lá. Erro 404. Não encontrei. Bom, vamos ver o que mais que tem aqui para dizer sobre isso. Eu acho que, de forma geral, é isso, né? Vamos ver aqui. Bom, obviamente o abobrinha continua aqui, sem mexer nada, né? E assim, como é um lugar um recurso, né? Um resource diferente, eu posso manter informações distintas em recursos diferentes. E aí eu posso usar isso talvez também para associar uma coisa na outra. Então, por exemplo, aí eu vou ter ali a rota pessoa, né? Depois aí eu tenho a rota usuários, né? Pode ter alguma diferença entre pessoa e usuário. Vou ter uma rota produtos, depois uma rota venda, né? Eu vou associar uma venda, uma pessoa, produtos, e aí nisso eu estou construindo um sistema de gestão, né? Eu vou associando uma coisa na outra. Mas assim, de forma geral, sobre interação, né, no API Client, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Vamos ver, manda uma pergunta aí. Em 2007 eu comecei a estudar sobre aplicações web com ASP e VBScript. Depois estudei Python, mas resolvi fazer servidor com Pascal. Eu acho que assim, né, principalmente para o autônomo, você tem que mexer com o que você se dá bem mesmo, né? Não tem aí regra nenhuma. Ah, eu tenho que fazer Python, tem que ser PHP, isso aí tanto faz, né? Se você está contente, está satisfeito com a linguagem, né? Eu acho que, assim, por outro lado, você precisa ter uma cabeça aberta, né? Porque às vezes aparecem coisas que para você se adaptaria melhor, né? Mas eu conheço você, eu sei que não é o seu caso, você já experimentou bastante coisa, né? Salve, salve, Rafael Nascimento. Tava precisando disso para entender melhor como criar um endpoint dos cards. Bacana. Antigamente a gente chamava os endpoints de actions. Sim, né? Mais um sinônimo aqui pros endpoints aqui. Nunca mexi em PHP. Para encontrar as rotas no web demorei. Stack Query. Salve, salve, Walter Paulo. Boa noite. O Stack Query, ele é um pacote aí de front-end, né? Ele é uma abstração para você interagir com um back-end. Então, você tem aí um client, um front-end feito em React. Você tem muitas coisas aí que você precisa lidar quando você está pegando informações, ou empurrando, inserindo informações no back-end, né? E aí o Stack
faz meio que um meio de campo para você, né? A gente pode falar um pouco sobre isso aí se vocês quiserem. Bom, bacana. Eu acho que o que eu tinha para falar mais aqui do API Client era isso. Não sei, acho que... que eu fui bem em detalhe, né? Se ficou aí perguntas. O que a gente pode falar sobre o Query Params, né? Que, por exemplo, a gente pode passar parâmetro. Listar tudo pessoa. Talvez você possa fazer, né, uma regra que você fale assim, campus, né? Aí eu tenho aqui, ó, só name, estudante, ID, né? São informações a mais que você vai passar na sua rota, né? Então, tipo uma variável a mais para você enviar. Mas não é obrigatório. E para fazer o CRUD, você não vai usar isso, né? Porque não existe nenhuma funcionalidade que você precise usar parâmetros pro CRUD, né? Então, esse parâmetro aqui seria no caso de você ter de fato controle do back-end, né? Ou então o back-end, ele, por natureza, ele aceitar fazer, ele processar aqui esses parâmetros, né? Mas é uma informação, uma forma de você colocar um pouco mais de contexto na sua requisição, certo? Então, por exemplo, posso colocar aqui mais de um parâmetro, né? Verdade, 1. Mentira, 0. Então tem aqui, ó, um ponto de interrogação. É bom interpretar isso aqui, né? Então temos aqui, ó, esse aqui seria a rota em si, né? E tudo que vem depois do ponto de interrogação são os parâmetros. E os parâmetros são divididos por um ampersand, né? Então é como se você tivesse aqui passando no barra pessoa, rota barra pessoa, argumentos, né? Verdade igual a 1, mentira igual a 0. Então essa é uma forma aí de interpretar o que são query parâmetros.